Como Bartimeu, eu preciso de um milagre e só o Senhor pode fazer. Fala, apicultores, tudo belezinha com vocês? Meu nome é Beratan Rodrigues e sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal Apicultura, o canal que defende a causa literária e valoriza a literatura. Pessoal, sem mais delongas, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Não sei se você chegou de paraquedas aqui no canal, mas para você que chegou de paraquedas aqui no canal, nós estamos fazendo um estudo analítico sobre o livro A Jornada do Escritor, do autor Christopher Vogler. Nós começamos a ler depois das 5 apresentações com os slides que eu fiz. Nós estudamos como melhorar um texto literário do Felipe Dintel e da Lola Sabarit, e nós estamos estudando agora o livro Jornada do Escritor. Então, vem comigo que tá chuchu belezinha, tá tudo ótimo e vamos continuar os nossos estudos. Deixa eu desabilitar aqui a câmera para nós continuarmos com a nossa leitura, tá, pessoal? No final do vídeo, eu vou deixar os meus contatos para quem quiser falar comigo, tá? Então, beleza, belezinha, chuchu beleza. Deixa eu desabilitar aqui a câmera. Dá licença, viu, gente? Vamos continuar a nossa leitura. Nós paramos neste tópico aqui que é provas, aliados e inimigos. Uma co Três coisas que fazem parte da vida de qualquer ser humano, qualquer pessoa, independentemente de quem quer que seja. Não importa a classe social, a religião, a condição financeira, a cor, a raça, ou seja lá o que for, o endereço, todos nós temos provas, todos nós temos aliados e todos nós temos inimigos. Estágio 6. Provas, aliados e inimigos. Olha, se você conseguiu 3 ou 4 bons camaradas, então conseguiu uma tribo inteira. Não há nada mais forte que isso. Os Jovens Pistoleiros. Roteiro de John Fusco. Agora o herói já entrou de cabeça no misterioso e empolgante mundo especial, que Joseph Campbell chamou de uma paisagem onírica povoada por formas curiosamente fluídas e ambíguas, na qual se deve sobreviver a uma sucessão de provas. É uma experiência nova e, às vezes, assustadora para o herói. Não importa por quantas escolas ele já tenha passado, pois nesse mundo novo ele volta a ser calor. Ou seja, ele está dizendo aqui que não adianta o nível de experiência que ele esteja, o quão graduado ele seja, a bagagem cultural que ele possua, em um mundo que eles, conforme o Christopher Vogler chama de mundo especial, onde as leis da física e da ciência não predominam, tudo se torna um, uma coisa nova. Tudo é novo e é necessário ele aprender do zero. Então não tem essa de, eu já conheço isso. Até mesmo porque é um mundo especial onde tudo é novo. Se tudo é novo, então tem que se começar do zero. Vamos lá, pessoal. Nós, buscadores, estamos em choque. Esse novo mundo é tão diferente do lar que sempre conhecemos. Não apenas o terreno e os nativos são diferentes. As regras deste lugar são as mais estranhas. Coisas diferentes são valorizadas aqui, e temos muito a aprender sobre a moeda, os costumes e o idioma locais. Criaturas estranhas saltam sobre você. Pense rápido. Não coma isso. Pode ser, pode ser venenoso. Exauridos pela jornada através da zona de transição desolada, estamos ficando sem tempo e energia. Lembre-se de que nosso povo, lá na tribo, conta conosco. Chega de passear. Vamos nos concentrar no objetivo. Precisamos chegar a um lugar onde haja comida, caça e informações. Lá nossas habilidades serão testadas e chegaremos um passo mais perto daquilo que procuramos. Aí vamos para um subtópico aqui, pessoal. Contraste. As primeiras impressões que o público tem do mundo especial devem apresentar um contraste drástico com o mundo comum.
Para quem não sabe, pessoal, o mundo comum é o mundo no qual nós vivemos, é o planeta Terra, certo? É esse mundo no qual nós estamos inseridos. Pense na primeira olhada de Ed Murphy para o mundo especial de Beverly Hills em Um Tira da Pesada, que traz um forte contraste com seu mundo anterior, Detroit. Mesmo que o herói permaneça fisicamente. Peraí, pessoal, dá só uma licencinha aqui, peraí. Mesmo que o herói permaneça fisicamente. Voltar aqui. Mesmo que o herói permaneça fisicamente num só lugar, a história inteira existe movimento e mudança quando um novo território emocional é explorado. Um mundo especial, ainda que figurativo, parece diferente. Tem um ritmo diferente, prioridades e valores diversos e regras distintas. Nos filmes, o pai da noiva. Deixa eu ver, vamos continuar aqui, pessoal. Nos filmes, um mundo especial, ainda que figurativo, parece diferente, tem um ritmo diferente. Prioridades e valores diversos e regras distintas. Nos filmes, o pai da noiva e adivinhe quem vem para jantar, embora não haja limiar físico, certamente há uma travessia para um mundo especial com novas condições. Quando um submarino submerge, um trem de carga parte de São Luís, ou a espaçonave Enterprise deixa a Terra. As condições e regras de sobrevivência mudam. As coisas são, com frequência, mais perigosas e o preço a se pagar pelos erros é maior. Outro subtópico: provas. A função mais importante desse período de ajuste no mundo especial são as provas. Narradores usam essa fase para testar o herói e colocá-lo numa série de provas e desafios que servem para prepará-lo para as maiores provações que seguirão. Joseph Campbell ilustra esse estágio com a história de Psique, que atravessa uma série de provas à moda dos contos de fadas antes de recuperar seu amor perdido, Eros Cupido. Essa história foi interpretada com sagacidade por Robert A. Johnson em seu livro She, A Chave do Entendimento da Psicologia Feminina. Psique recebe 3 tarefas, aparentemente impossíveis de se cumprir, da ciumenta mãe de Eros, Vênus, e passa nas provas com a ajuda de seres com quem ela fora gentil durante seu caminho. Ela conquistou aliados. As provas no início do segundo ato são geralmente obstáculos difíceis, mas não têm o caráter de vida e morte dos últimos eventos. Se a aventura fosse uma experiência de aprendizado universitário, o, o primeiro ato seria o vestibular e o estágio de provas do segundo ato seria uma série de testes intermediários para afiar os conhecimentos do herói em áreas específicas e prepará-lo para os exames de meio de semestre e fim de ano que vem por aí. As provas podem ser uma continuação do treinamento do mentor. Muitos mentores acompanham seus heróis até aqui na aventura, aconselhando-os para as grandes rodadas vindouras. As provas também podem ser incorporadas à arquitetura ou à paisagem do mundo especial. Esse mundo em geral é dominado por um vilão ou por uma sombra, que terá o cuidado de cercá-lo com armadilhas, barricadas e postos de controle. É comum que os heróis caiam em armadilhas ou tropecem nos alarmes de segurança da sombra. Como o herói vai lidar com essas armadilhas é parte das provas. Outro subtópico aqui, pessoal. Por enquanto vocês estão vendo que está falando só de provas, né? Então vamos dar continuidade aqui. Aliados e inimigos. Outra função desse estágio é a criação de aliados ou inimigos. É natural para o herói chegar ao mundo especial
e passar algum tempo descobrindo quem pode ser confiável para serviços especiais e quem não pode. Isso também é um tipo de prova para avaliar se o herói é bom em julgar os personagens. Outro subtópico: aliados. Os heróis podem entrar no estágio das provas buscando informações e sair com novos amigos ou aliados. Em Os Brutos Também Amam, uma parceria duvidosa entre o pistoleiro Shane Alan Ladd e o fazendeiro Van Heflin transforma-se numa sólida amizade com a aprovação compartilhada de uma grande briga no Cylon, quando John Dunbar, em Dança com Lobos, atravessa o limiar para o mundo especial da fronteira. Aos poucos, ele faz alianças com o pássaro esperneante, Graham Greene, e com o lobo que ele chama de Duas Meias. Outro subtópico aqui, pessoal. Comparsas. Está muito interessante a leitura. Vamos continuar. Faroestes com frequência lançam mão do laço de longa data entre um herói e um comparsa, um aliado que geralmente cavalga com o herói e o ajuda em suas aventuras. O Cavaleiro Solitário em Tonto, Zorro tem o serviçal Bernardo, Cisco Kid tem Pancho. Essas duplas de herói e comparsa podem ser encontradas em mitos e na literatura, Sherlock Holmes e Dr. Watson, Don Quixote e Sancho Panza, Príncipe Hal e Falstaff, ou o herói sumério Gilgamesh e seu companheiro selvagem Enkidu. Esses aliados próximos podem oferecer alívio cômico e ajuda. Comparsas cômicos interpretados por atores como Walter Brennan, Gabi Hayes, Fuzzy Knight e Slim Pickens trazem humor que falta nos heróis fortes e sérios que eles acompanham. Essas figuras podem cruzar livremente as fronteiras entre o mentor e o pícaro, ora ajudando o herói e agindo como sua consciência, ora fazendo trapalhadas cômicas e causando confusão. Próximo tópico: equipes. O estágio de provas também pode ser a oportunidade de se criar uma equipe. Muitas histórias trazem múltiplos heróis ou um herói apoiado por um time de personagens com habilidades ou qualidades especiais. As primeiras fases do segundo ato podem cobrir o recrutamento de uma equipe ou dar a chance de a equipe montar planos e ensaiar uma operação complexa. Os 12 Condenados e Fugindo do Inferno, filmes de aventura passados na Segunda Guerra Mundial, mostram os heróis unindo-se numa equipe coerente antes de lidar com o principal evento da história. No estágio de provas, o herói pode precisar lutar contra rivais pelo controle do grupo. As forças e falhas dos membros da equipe são reveladas durante as provas. Em um romance, o estágio de provas talvez seja a ocasião para um primeiro encontro ou alguma experiência compartilhada que comece a construir o relacionamento, como a partida de tênis entre Diane Keaton e Woody Allen em Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. Agora vamos para o subtópico inimigos. Nós ouvimos falar sobre. Até agora o Christopher Vogler falou sobre provas, falou sobre os comparsas, né, os aliados, e agora nós veremos os inimigos, que são muito importantes também para a construção da dinâmica da narrativa. Inimigos. Heróis também podem fazer inimigos ferrenhos nesse estágio. Podem encontrar a sombra ou seus serviçais. A aparição do herói no mundo especial talvez indique sua chegada à sombra e desencadeie uma série de eventos ameaçadores. A sequência da cantina em Guerra nas Estrelas estabelece um conflito com o vilão Jabba, o Hutt, que culmina em um império contra-ataca. Inimigos incluem vilões ou antagonistas de histórias e seus subalternos. Esses personagens podem desempenhar funções de outros arquétipos, como a sombra, o pícaro, o guardião do limiar e, às vezes, o arauto. Aqui está falando sobre os arquétipos, viu, gente? Que são a sombra, o pícaro, o guardião do limiar e o arauto, que é o mensageiro. Agora vamos para o subtópico, o rival. Quando fala o rival, é o inimigo
o inimigo principal. Às vezes, ou geralmente, é aquele que controla o grupo ou o exército inteiro, o arqui-inimigo, que é como a gente costuma chamar. Mas às vezes pode ser o vilão solitário, né? Vamos lá. Um tipo especial de inimigo é o rival, o concorrente do herói no amor, nos esportes, nos negócios ou em algum outro empreendimento. O rival, em geral, não aparece para matar o herói, mas apenas tenta derrotá-lo na competição. No filme O Último dos Moicanos, o Major Duncan Hayward é o rival, olha o meu inglês aqui, péssimo, é o rival do herói Nathaniel Poe, pois os dois desejam a mesma mulher, Cora Munro. O enredo de Lua de Mel a 3 gira em torno de uma rivalidade semelhante entre o herói azarado, Nicolas Cage, e seu oponente jogador, James Caan. Outro subtópico, novas regras. As novas regras do mundo especial devem ser aprendidas rapidamente pelos heróis e pelo público. Quando Dorothy entra no país de Oz, fica perplexa quando Glinda, a bruxa boa, pergunta: Você é uma bruxa boa ou uma bruxa má? No mundo comum de Dorothy, o Kansas, existem apenas bruxas más, mas no mundo especial de Oz, as bruxas também podem ser boas e voar em bolhas rosadas, em vez de usar vassouras. Outra prova do herói é a da rapidez com a qual ele conseguirá se ajustar às novas regras do mundo especial. Nesse mundo, um filme de faroeste pode impor certas condições às pessoas que chegam a uma cidade ou a um bar. Em Os Imperdoáveis, não é permitido usar armas no território do xerife. Essa restrição pode levar o herói a conflitos. Um herói pode entrar num bar para descobrir que a cidade é totalmente polarizada em duas facções: os vaqueiros versus os fazendeiros, os Earps versus os Clantons, os caçadores de recompensa versus o xerife, e assim por diante. Na panela de pressão de um Cylon, as pessoas avaliam umas às outras e tomam partido para o confronto que se forma. A sequência da cantina em Guerra nas Estrelas remete às imagens que todos temos dos Cylons de Faroeste, lugares de reconhecimento, desafios, alianças e de aprendizado das novas regras. Vamos agora, fontes d'água ou fontes de água. Por que tantos heróis passam por bares e Cylons nesse momento da história? A resposta está na metáfora da caça da jornada do herói. Ao sair do mundo comum, do vilarejo ou gruta, os caçadores em geral seguem direto para uma fonte de água para procurar a caça. Predadores, por vezes, seguem os rastros na lama deixados por uma presa que foi até a fonte matar a sede. A fonte de água é um lugar de congraçamento natural e um bom local para observar e obter informações. Não é por acaso que chamamos os Cylons e bares de vizinhança de nossas fontes. é, Não é à toa que chamamos os Cylons e bares da vizinhança de nossas fontes d'água locais. A travessia do primeiro limiar pode ter sido longa, solitária e árida. Bares são locais comuns para se recuperar, ficar a par das fofocas, fazer amigos e enfrentar inimigos. Também permitem que observemos as pessoas sob pressão, quando o personagem real é revelado. A maneira como Shane se comporta numa briga de bar convence o fazendeiro a se tornar seu aliado e enfrentar os vaqueiros brigões. Nos confrontos tensos da taverna em Guerra nas Estrelas, Luke Skywalker vê flashes do poder espiritual de Obi-Wan Kenobi e a mentalidade de observe o número 1, de Han Solo. O bar pode ser um microcosmo do mundo especial, um lugar pelo qual todos devem passar, mais cedo ou mais tarde, como o Cylon em Roy Bean, o Homem da Lei. Todo mundo vem ao Rick's Café é o título é o título da peça na qual Casablanca é baseado.
Bares também abrigam várias outras atividades, inclusive dança, flertes e jogatina. Para quem não sabe, gente, flertes são cantadas, né? Não que seja novidade para você, mas eu só tô explicando aqui. Para mostrar que isso aqui, gente, essa questão das fontes d'água, são só momentos descontraídos e são formas de mostrar o lado humano do protagonista, certo? Então, é isso que o Christopher Vogler está querendo dizer. Continuando aqui. Esse estágio de uma história, aconteça ou não num bar, é um bom ponto para uma sequência musical que anuncia o ambiente do mundo especial. Uma boate pode abrir portas para a apresentação de um interesse romântico, como na sensacional canção romântica de Jessica Rabbit em Uma Cilada para Roger Rabbit. A música também pode expressar as dualidades do mundo especial. Nesse estágio, em Casablanca, as polaridades são apresentadas de forma tocante em um duelo musical entre a apaixonada Marselhesa, cantada por patriotas franceses, e o hino brutal Deus te, é, Deus, Deutschland, Über Alles, entoado pelos nazistas. Nos postos avançados e solitários da aventura, os Cérons e seus equivalentes podem ser os únicos lugares para a intriga sexual. Bares podem ser arena para flertes, romances ou prostituição. Um herói. Eu vou já mexer nesse notebook, viu, mãe? Um herói pode travar um relacionamento num bar para pegar informações e, por acaso, angariar um aliado ou um amor. Jogatinas e célons andam de mãos dadas, e jogos de azar são um elemento comum do estágio de provas. Os heróis podem querer consultar os oráculos para ver se a sorte estará a favor deles. Querem saber sobre a roda da fortuna e de que forma a sorte poderá ser atraída. Através de um jogo, as apostas podem ser aumentadas ou uma fortuna pode ser perdida. No épico hindu Mahabharata, que nome engraçado, gente. Mahabharata. Mahabharata, uma rixa familiar cósmica é posta em movimento por um jogo de azar manipulado entre dois grupos de irmãos, no qual os malvados trapaceiam. O Mágico de Oz. Aqui é uma exemplificação, viu, gente? É claro que nem todos os heróis vão a bares nesse estágio da jornada. Dorothy encontra provas, aliados e inimigos na estrada de tijolos amarelos. Como Psique ou os heróis de muitos contos de fadas, ela é safa para saber que os pedidos de ajuda na estrada devem ser atendidos com o coração aberto. Ela ganha a lealdade do espantalho ao desprendê-lo do poste e ajudá-lo a aprender a andar. Enquanto isso, fica sabendo que sua inimiga, a bruxa malvada, a persegue em cada esquina e espera uma chance de atacar. A bruxa influencia algumas macieiras mal-humoradas para que se tornem inimigas de Dorothy e do espantalho. O espantalho prova seu valor para compor a equipe ao enganar as árvores. Ele as provoca para que joguem maçãs, que ele e Dorothy recolhem para comer. Dorothy ganha a afeição de outro aliado, o Homem de Lata, ao azeitar suas juntas e ouvir de forma solidária seu triste relato sobre como é não ter um coração. A bruxa reaparece, mostrando sua inimizade por Dorothy e seus aliados ao lançar uma bola de fogo neles. Para proteger seu cão Totó, Dorothy enfrenta os rugidos do leão covarde, um inimigo em potencial ou guardião do limiar, e termina fazendo dele um aliado. As linhas de batalha estão claramente dispostas. Dorothy aprendeu as regras do mundo especial e passou por muitas provas. Protegida pelos aliados e alerta para os inimigos declarados, ela está pronta para se aproximar da fonte de poder central no país de Oz. A fase de provas, aliados e inimigos nas histórias, é útil para cenas de esclarecimento, nas quais os personagens se conhecem e o público fica sabendo mais sobre eles. Esse estágio também permite que o herói acumule poder e informações na preparação para o próximo, a aproximação da caverna secreta. Gente,
Só pausando aqui para fazer um esclarecimento, estou até gaguejando aqui. Esses conflitos, né, com os inimigos e o rival, o arqui-inimigo, o vilão principal, é também para saber qual é a causa que o protagonista e seus aliados defendem, certo? Porque eles não vão, ninguém vai lutar por nada, só por lutar. Por exemplo, você pega o desenho Dragon Ball, que fez um sucesso estrondoso aqui no Brasil. E se você observar, na maioria das vezes, o Goku ele está sempre se preparando para lutar com inimigos mais poderosos. E o motivo de ele estar sempre se preparando e ganhando aliados é para poder batalhar contra as forças do mal, a fim de que o planeta Terra não seja invadido e saqueado por essas forças alienígenas, ou seja, por essas outras forças que vêm de fora. Então, não é simplesmente para ficar mais e mais forte. É por um motivo, é para defender o planeta Terra. Tem que ter uma causa. Então, é nessas lutas, nessas batalhas que você conhece o motivo pelo qual a razão que eu chamo de razão social, a razão social pela qual o protagonista e seus aliados estão lutando. Você poderia, por exemplo, no Death Note, o anime Death Note, que fez um sucesso estrondoso também, o Kira ele tá lutando, ele é o protagonista, né? Ele é vilão e protagonista ao mesmo tempo. Ele tá lutando por um mundo mais justo e ele acaba se tornando um serial killer, um assassino em série. E ele acaba querendo assumir o papel de Deus, sendo que ele é apenas um ser humano dotado de qualidades e defeitos, assim como qualquer outro. E ele luta por esse ideal, não é? Por isso que ele fala sempre esse bordão: eu serei o Deus do novo mundo, né? E fez um sucesso estrondoso. Só mais um exemplo. Vamos lá, perguntas sobre a jornada. Acredito que a gente já está chegando ao fim, mas eu espero que tenha sido bastante esclarecedor para você, meu caro meu telespectador, minha telespectadora. Tá, belezinha, pessoal? Então vamos lá para as perguntas. Primeiro, qual é a fase de provas de mudança de hábito? De uma equipe muito especial, de quero ser grande? Por que os heróis passam por um período de provas? Por que não vão direto ao acontecimento principal após entrar no segundo ato? Eu creio, olha, eu vou comentar sobre essas perguntas. Vou tentar comentar aqui, porque são perguntas muito bem elaboradas e algumas delas, ou a maioria, se não for a maioria, são muito difíceis de se responder. Eu acredito que o objetivo de, de não levar o herói, o protagonista de uma narrativa, para o conflito final, que é a prova que o Christopher Vogler chama de prova final, é para dar mais conteúdo à história, porque senão, cara, você vai ter só um livro de 3 páginas. Né? O protagonista enfrentou o vilão, acabou-se. Não é? Isso aí é característica de conto infantil, né? De conto infantil, né? Se bem que contos infantis não tem um vilão, né? Isso é coisa de literatura fantástica, romance e os outros gêneros. Mas em literatura infanto-juvenil não, geralmente não tem o vilão. Um vilão físico. Às vezes o vilão é a falta de conhecimento, é a ignorância, é o preconceito. O próprio Christopher Vogler falou sobre isso, que nem sempre o vilão é uma pessoa. Às vezes o vilão são os sentimentos mais sombrios que habitam dentro do protagonista, certo? Então, eu acredito que seja para dar mais conteúdo, porque se você for colocar logo uma luta direta entre. Pode colocar? Pode colocar.
Não é proibido. Você é o dono do seu livro, você coloca aquilo que você quiser. Agora é o seguinte, é, não é estranho você começar é, da cascata para o chão, você começar da montanha russa lá de cima e descer e para baixo, né? Porque geralmente você vai escrever um livro, você vai fazer igual a montanha russa, você sobe para depois você chegar lá em cima. E quando você estiver lá em cima é que você desce, né? Então você não vai começar lá de cima, né? Se bem que os livros de hoje estão cada vez mais ecléticos, nada contra, eu acho que cada um deve escrever o seu livro da sua forma, mas por exemplo, tem filmes, e todo filme é proveniente de um roteiro. Todo filme tem um roteiro por trás, tem um escritor por trás. Todo filme, quer dizer, todo filme não, tem filmes que começam naquele impacto, sabe? Aquela guerra. E a gente, sei lá, a gente é espada pra lá, espada pra cá, é, é tiro pra lá, bomba pra cá. E no final é aquela coisa sem graça, monótona, tá entendendo? Porque tem que ter um conflito final. Ah, e é esquisito isso. Então nós estamos seguindo a etapa, nós temos que seguir essa etapa no primeiro, segundo e terceiro ato. Vamos lá para a segunda questão. Como o mundo especial da sua história difere do mundo comum? Bem, olha, no meu livro, ele tá à venda só na Play Store, se eu não me engano, pessoal. O Código da Fantasia. Ele, ele é totalmente fantasioso. Ele faz jus à literatura fantástica. Só que ele retorna para o mundo comum a partir do momento que a história acaba. Porque quem está escrevendo a história a verdadeira protagonista não é a Lara. A verdadeira protagonista é a Karen, que está escrevendo essa história. E aí não posso dar spoiler, porque senão eu estarei explicando o título do livro, porque se chama O Código da Fantasia. Terceira questão: de que maneira seu herói é testado e quando ele faz aliados ou inimigos? Por exemplo, a minha heroína, que é a Karen, ela é testada na aprovação dela e tudo mais. Eu não posso dar spoiler aqui porque senão vai ficar sem graça. Aí ninguém compra meu livro, aí eu tô ferrado, viu? Mas é o que eu posso dizer é a dificuldade do dia a dia. Então, tem aqui, tenha em mente que não existe uma maneira correta. As necessidades da história podem ditar quando as alianças são feitas. Então, a aliança, toda aliança que é feita tem um interesse. Às vezes é a amizade, às vezes pode você estar interessado no dinheiro que a pessoa tem, no poder que a pessoa tem. Sempre tem que ter, você tá interessado o tesouro. O tesouro, ele é relativo. Às vezes o seu tesouro, a busca pelo tesouro, você está buscando o tesouro da amizade. Às vezes você está buscando o tesouro da riqueza, o tesouro do poder, o tesouro do status social, o tesouro da companhia, o tesouro do romance, do amor, né, para se tornar um casal. Dá para isso que se adquire aliados, não é? Quarta questão: existem heróis solitários que não têm aliados? Ah, existem. Existem vários heróis solitários que não têm aliados. Eu só não posso dizer aqui quais são, porque se eu for dizer, eu vou acabar titubeando, porque no momento eu não me lembro de nenhum, mas que existem. Por exemplo, o Kratos, ele, ao mesmo tempo, ele é um herói que tem aliados e ele é um herói solitário.
Kratos de Deus da Guerra. Vamos lá para a quinta questão. Seu herói é um personagem único ou um grupo, como um pelotão, uma tripulação, uma família ou gangue? Bom, geralmente os meus heróis são pessoas são pessoas unicistas, são pessoas que são uma unidade só. É uma unidade só, é só aquela pessoa e acabou-se. Se é uma peça de conjunto, como o Clube dos Cinco ou o Reencontro, quando a equipe se torna um grupo coerente? Bom, o grupo se torna coerente a partir, pelo menos dentro do contexto do livro O Código da Fantasia, o grupo se torna coerente a partir do capítulo de número 17, se eu não me engano. Aliás, a partir do capítulo 18, que tem um conflito entre a Lara e os amiguinhos dela contra um ser maléfico. Sexta e última questão. Como seu herói reage ao mundo especial com suas regras estranhas e pessoas desconhecidas? Bem, no caso do Código da Fantasia, a Lara ela fica confusa, como é de costume. A maioria dos personagens ficam confusos. A maioria deles. Se não forem todos. Porque um herói, um protagonista de uma narrativa que já chega dominando tudo no mundo especial é esquisito. Por exemplo, eu vou citar um exemplo único aqui. Você tem o Dante do Devil May Cry, o jogo de PlayStation 2. O Dante, ele é um cara que ele já vive no mundo especial, porque na verdade ele é um demônio. E aí ele já está acostumado com a presença de espíritos malignos e demônios atormentando ele, então ele já está acostumado a lutar. Então para ele não é nenhuma novidade, não é? Vamos lá, pessoal. Eu acredito que eu respondi todas essas questões e nós paramos em Aproximação da Caverna Secreta. Gente, esse livro vai render conteúdo, viu, gente? Vai render conteúdo mesmo, viu? Aproximação da Caverna Secreta, lugar misterioso. Então, pessoal, vamos deixar para o próximo vídeo. Deixa só eu sair aqui, me deem só uns 5 segundos para eu sair aqui da tela, só um minutinho. Pronto, então, pessoal, é o seguinte. No próximo vídeo, obviamente, vamos falar sobre o encontro com a Caverna Secreta. E aí, vamos continuar falando sobre esses tópicos aqui. Eu quero só deixar aqui os meus contatos para quem quiser conversar comigo. O meu número do meu WhatsApp é 999820768. Repetindo, 999820768. E o meu Gmail é rodriguesubiratã788@gmail.com. Repetindo, rodriguesubiratã788@gmail.com. Então, se você quiser falar comigo, tirar algumas dúvidas, é claro, obviamente eu não sei, nunca vou saber de tudo. A gente está sempre aprendendo algo mais, mas vai ser um prazer conversar com você. E caso você queira a minha mentoria, eu estou à disposição. A gente combina direitinho e muito em breve vamos lançar aí um curso de escrita criativa e vamos lançar um evento aí. Eu acredito que no Facebook vamos lançar esse evento de 3 dias com aulas totalmente gratuitas para escritores que estão começando, para todos os tipos de escritores. Escritores que estão no início da carreira, no meio da carreira, ou escritores que já são avançados, que já são profissionais. Então, belezinha, pessoal. Muito obrigado desde já pela sua doce e querida companhia. Estou falando rápido assim, desse jeito, para não ficar muito extenso o vídeo. Muito obrigado desde já. Deus abençoe a todos e tchau, tchau, pessoal!